Damos início ao painel CNI, a importância das remoções florestais para a descarbonização. Neste painel, iremos discutir a importância da remoção de CO2 para contribuir com as metas de descarbonização do Brasil e das indústrias. Estão no palco aqui conosco a gerente de mudanças climáticas da Suzano, Sarita Severian, o sócio-diretor da Agroícone, Rodrigo Lima, a desenvolvedora de negócios globais e relações governamentais da Solinftec, Natália Machado, o gerente de mudanças do clima da indústria brasileira de árvores e moderador deste painel, Adriano Scarpa, e conosco também o senador Irajá Silvestre Filho. A palavra é sua. Obrigado, Euler. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente no estande da CNI. Vamos tratar aqui agora de um tema de suma importância para o país, que é o tema das remoções de carbono, como que nós podemos conectar as remoções de carbono com todo o nosso arcabouço regulatório e também no dia a dia das empresas, né? Nós vamos iniciar o painel fazendo algumas perguntas para os painelistas e, ao final, teremos a palavra aí do senador para fazer um compêndio do que nós discutimos aqui. Então, iniciando, né, partindo já para a primeira pergunta, gostaria de ouvir de cada um de vocês. Nós temos atualmente alguns desafios, principalmente regulatórios, operacionais e metodológicos, em relação à questão de como se considerar as remoções, principalmente florestais, dentro de todo esse contexto que nós estamos vivendo. Aqui na COP, por exemplo, temos as discussões de artigo 6, que estão falando de remoções. No contexto brasileiro, da mesma forma, muita coisa surgindo nessa última semana. Então, Sarita, eu começo com você. Como que você enxerga que o setor privado vem enfrentando esses desafios e quais seriam algumas propostas concretas aí para superá-los? Como que a Suzano vem lidando com esse tema no dia a dia? Obrigada, Adriano. Boa tarde, né? Virou 1 hora. Boa tarde a todos. É um prazer aqui estar na casa da CNI. A Suzano acredita muito nessa agenda de COP e no papel transformador que o Brasil pode ter. Nós somos patrocinadores desse pavilhão que estamos aqui agora. Então, aproveitem muito essa programação. Bom, dando uma breve contextualização de Suzano e Suzano em relação com remoções. Somos uma empresa de base florestal. Somos uma empresa de base florestal que tem uma floresta do tamanho da Bélgica em operação no Brasil, onde 40% dessa área, mais ou menos 1,1 milhões de hectares, são de áreas de conservação e preservação. Nós operamos plantando, cultivando, colhendo e replantando o eucalipto num modelo de mosaico, que a gente deixa interseccionado tanto a floresta plantada com a floresta nativa, toda essa área de preservação. Além disso, a gente faz restauração, a gente recupera áreas degradadas nas quais das proximidades onde nós operamos. Remoções é uma agenda muito relevante para a Suzano, porque nós precisamos demonstrar o benefício que essa floresta tem e não é para a Suzano, é para a sociedade. Nós somos pioneiros no Brasil na mensuração de remoções quando a gente leva em consideração o contexto do mosaico. Ou seja, quando você tem a metodologia de crédito de carbono, você pega aquela floresta, você pega aquela região, você olha a metodologia e você entende o que vai ser a dinâmica de remoções relacionada à restauração e conservação naquela porção de terra, que vai ser 20 hectares, 1.000 hectares. A gente está falando de uma mensuração de aproximadamente 3 milhões de hectares. É uma dinâmica muito maior, em que a gente está em 3 biomas, a gente tem mais de 25 fitofisionomias ligadas à área nativa, e a gente vem evoluindo nisso. Nessa evolução e nesse pioneirismo, a gente encontra uma série de dificuldades. A primeira delas é que não existe formalizada uma metodologia para o setor privado no mundo para mensuração de remoções. O GHG Protocol, tão conhecido, está nesse desenvolvimento há quase 3 anos, o qual eu faço parte do Advisory Committee, para a gente conseguir ter essa metodologia no mundo. Ela está demorando proporcional à complexidade que é de fazer essa mensuração.
Então, a gente acompanha de muito perto essa agenda. A gente acompanha e desenvolve internamente metodologias para esse cálculo. Ano passado, dentro da nossa Venture Corporate, a Suzano Ventures, a gente fez um investimento numa empresa de Israel, o qual a gente desenvolveu um software que a gente está mensurando o carbono via inteligência artificial, via imagem de satélite, via tecnologia, mensurando esse carbono do eucalipto, identificando a oportunidade de geração de crédito de carbono e olhando também para a dinâmica de água relacionada ao carbono nessa iniciativa. Além disso, toda a agenda de regulatório é muito importante para a gente também. A gente vem acompanhando, especialmente junto à IBA, mas diversas outras instituições nacionais e internacionais, o qual toda a negociação que envolve e se relaciona com a floresta é relevante para a gente. Obviamente, a gente está falando de 6,4, remoções dentro do mercado de carbono, mas mais do que isso, como a gente vai poder ter financiamento climático para restauração no Brasil? Como a gente vai conseguir manter, preservar, conservar e garantir a permanência do carbono e demonstrar nas agendas internacionais que a gente consegue garantir. A Suzano é uma empresa de 100 anos e a gente tem floresta há 70 anos operando, que está lá, com o estoque de carbono em pé, com a madeira crescendo e crescendo novamente. Então, essa agenda também regulatória para a gente, internacional e nacional, é extremamente relevante e a gente vem de maneira consistente, por meio das nossas associações, por meio de engajamentos diretos com negociadores e com reguladores, acompanhando essa agenda. Vou parar por aqui, mas é uma história de vida aí que a gente tem dentro da Suzano. Muito bom, Sarita. Obrigado. Você falou um pouco da parte tecnológica, né? Vou aproveitar agora e passar para a Natália. Natália, como que a Solinftec tem trabalhado no apoio aí à atividade agropecuária no Brasil para essa redução das emissões? Como que tem sido feito esse trabalho de vocês? Obrigada, Adriano. Trazendo mais uma vez o chapéu da agricultura aqui, né? Que é o meu dia a dia em todas as discussões aqui. Eu vim trazendo esse chapéu porque, principalmente no Brasil, a gente tem um grande potencial produtivo e a gente precisa mostrar mais isso, né? O agro brasileiro é um dos maiores do mundo, um dos mais sustentáveis do mundo e mais produtivos também no mundo. A gente precisa defender mais esse belo chapéu que te veste aí. Bom, na Solinftec, para quem não nos conhece, a Solinftec é uma agritech do interior do estado de São Paulo, ali de Araçatuba. Então, nós colocamos juntos a tecnologia dentro do campo, né? Nós trabalhamos com softwares que são instalados aí nas máquinas agrícolas e a gente consegue coletar dados dessas máquinas, além de conectar todas elas, não importa a marca que elas sejam, sendo uma bandeira branca ali no campo de conectividade das máquinas, né? E essa coleta de dados, com ela a gente consegue empilhar soluções software que trazem camadas aí de logística, rastreabilidade, melhor consumo dos insumos. E isso faz, hoje, né, falando da parte de plataforma da Solinftec, que é essa coleta de dados das máquinas, só no setor sucroalcooleiro a gente consegue ajudar a indústria a reduzir 30% o consumo de combustíveis, né? Nisso a gente evita aí, a produção de carbono para a atmosfera, né? Existe uma segunda área na Solinftec. É engraçado, porque a gente sempre acaba falando dessas áreas em separado, mas elas nasceram para se completar. Então, de 2020 para cá, a gente começou a trabalhar com robótica também para o campo. Então, nasceu aí o Solix, que é o nosso robô 100% autônomo, ele é solar, trabalhado com a Alice, que é a nossa inteligência artificial, ela que é a mãe ali de toda a operação, tanto da plataforma, software, quanto do Solix, né, do robô. E esse robô, ele trabalha 24/7 no campo, coletando dados das plantas a nível ali de nutrição de planta, estande, altura, população, pragas, para fazer a aplicação localizada de herbicida. Hoje a gente trabalha, por enquanto, só com a aplicação de herbicida, chegando a uma redução de até 90% do uso de herbicida no campo. Isso faz com que a gente, né, além de ser um produto mais leve, se a gente comparar com um pulverizador comum hoje, né, de mercado, ele pesa aí mais de 15 toneladas já com, né, abastecido, né? E o Solix hoje ele pesa menos de 900 quilos.
Então, se a gente coloca um produto, uma máquina, vamos dizer assim, né, um robô no caso, mais leve, que compacte menos o solo, fazendo não vou chamar de troca, porque a agricultura ela é o que é hoje por todo o desenvolvimento que ela teve, mas quando a gente entra com esse tipo de tecnologia, eu consigo compactar menos o solo, sequestrar mais carbono, evitar que ele vá aí para a atmosfera, né? Então, além de reduzir o uso de defensivo agrícola no campo, fazendo com que a planta fique menos estressada e produza mais consequentemente. Então, o setor, né, não falando só de Solinftec, mas o setor em si está muito tecnificado, principalmente no Brasil, para que isso aconteça cada vez mais, né, que a gente consiga contribuir cada vez mais com empresas como a Suzano, com a descarbonização cada vez mais. Muito bom, obrigado, Natália. E, Rodrigo, pegando um pouco aí da sua experiência, que não é pouca nesse ramo, como que você tem visto essas discussões de todas as políticas, programas de governo que vem surgindo aí nos últimos tempos em relação a esse tema e a conexão disso com o setor privado? O que você tem visto aí de discussão nos últimos tempos? Obrigado, Adriano. Queria agradecer a CNI, o Davi, Rafaela, Juliana pelo convite para vir debater um tema tão importante e falar depois de ouvir o que vocês trouxeram do ponto de vista de como as empresas, uma que é uma empresa que planta e colhe, e planta em mosaico, e outra que tem uma tecnologia tão bacana para produzir de forma mais sustentável, é muito mais fácil. Mas é mais fácil no sentido de que não adianta nada eu ter a empresa que está lá plantando e conservando e querendo mensurar esse carbono para dar valor a esse carbono e uma tecnologia que pode ajudar, inclusive, não só na remoção lá de plantio florestal, mas na própria agropecuária, senador. Se a gente não tiver uma política de país, não tiver um norte do ponto de vista de política, que a gente chama da NDC, da Contribuição Nacionalmente Determinada, e não tiver depois políticas setoriais que permitam fazer isso acontecer em escala, chegando ao mercado de carbono. Porque se a gente não trouxer o mercado de carbono aqui, eu acho que a gente vai ter cases interessantes e deixa de se apropriar de benefícios que geram desenvolvimento para o país. Então, Adriano, o que eu enxergo, primeiro ponto, NDC nova, o conjunto das NDCs, da nova meta multilateral, a ambição multilateral que a gente vai conhecer na COP no ano que vem. O Brasil já trouxe um flavor do que vai ser a nossa NDC. Já tem a meta, mas a gente precisa entender os planos setoriais. Acho que isso deixa todo mundo ansioso por entender, né? Agora, mesmo sem ter os planos setoriais, lá do Plano Setorial de Uso da Terra, a gente já sabe, está escrito lá no próprio documento da NDC, do papel da restauração. Na COP de Biodiversidade, lá em Cali, recentemente, estava lá. O brasileiro está aqui, estava lá. Davi está aqui, estava lá. O Brasil foi lá, relançou o Planaveg. Não sei se você estava lá, Sarita, desculpa. Estava lá. Então, Ibá também estava. O Planaveg, como uma política que já tinha lá atrás, agora é relançada, com só a ambição de 12 milhões de hectares de restauração de nativa. Aí não é nem plantio comercial, é outra camada. E aí o governo trabalha aí com um número de 8,9 milhões adicionais de restauração, até 50. E aí a gente vê a Biomas, a Regrim, as outras empresas que nasceram para fazer restauração, tendo o crédito de carbono como um potencial catalisador, e precisa ter esse valor, porque senão os negócios sempre vão ficar nos cases, e a gente quer escalar, é preciso, sim, ter esse reconhecimento de que remoção é super importante, e sem remoção não há que se falar em meta de 1,5 Celsius. Todos os cenários que a gente pega de IPCC, da Agência Internacional de Energia, que tem um estudo super interessante de cenários para 1,5, se não tiver remoção, e as várias formas de remoção, e aí
da restauração é uma, da floresta plantada é outra, além de outras, CCS, BECS e outras formas. Sem isso, o mundo está aqui discutindo sem enxugando gelo. Então, acho que é super importante do ponto de vista de política pública e talvez ainda hoje vote lá no Congresso, agora aprove finalmente o SPCE. Estava falando com o Davi ali antes de subir, a importância da fase de regulamentação da SPCE, que vai dar um trabalho muito mais complexo. Agora, se o Brasil quer liderar uma agenda e tem total capacidade para fazer isso, e ele menosprezar esse papel que a remoção florestal pode ter, tanto na restauração de nativa e economia de restauração e silvicultura de nativa, ou não silvicultura de nativa, só para conservação, tem vários negócios por trás de uma agenda de restauração que podem se beneficiar e serem catalisados pelo carbono, por um preço de carbono associado a ele. E isso é uma agenda de desenvolvimento de país. Eu não consigo enxergar que não seja. Se a gente não conseguir transformar isso como uma agenda de desenvolvimento, a gente vai ter sempre casos bacanas, interessantes, que ficam numa escala pequena. Senador, isso assim, pode ser até ufanismo meu, um pouco de sonho, mas participando da agenda de clima desde 2008 e vendo os temas vão e vêm, né, Adriano? A gente fica velho de COP, os temas vão e vêm. Se a gente está comemorando 10 anos do Acordo de Paris, vamos ter a nova ambição climática ano que vem, do ponto de vista multilateral. As decisões finais, as decisões que precisam ter para começar a tornar o artigo 6.2, 6.4, começar a operar. O nosso sistema lá dentro, 2 anos lá para regulamentar. Se a gente não escolher como uma das grandes ações climáticas do Brasil a remoção de carbono em floresta nativa e plantada, a gente vai jogar fora um ativo fabuloso que vai continuar tendo um apelozinho no mercado voluntário, mas a gente, como país, se a gente fizer isso, a gente está perdido. Porque aí a restauração não interessa, aí vai ser só controlar desmatamento e jogar o peso para a indústria, para a agropecuária e para a energia. Então, eu não consigo ver que remoção não é crucial dentro, se a gente for pensar nos setores, dentro do setor de uso da terra e do LULUCF, se o Brasil jogar fora isso, está perdido. Porque isso é negócio, são empresas, a Solinftec está aqui, Suzano está ali, são negócios, são empresas, são empregos verdes, já que é para falar de emprego, de desenvolvimento, são impostos que são pagos dentro desses negócios, gerando desenvolvimento, tendo o co-benefício do tal do crédito de carbono como um catalisador. Então, para mim, é uma agenda mais do que fundamental para o desenvolvimento do país e para permitir que o Brasil almeje trilhar um caminho de neutralidade. Sem isso, acho que fica mais difícil ainda. Aí a gente fica só sendo protagonista e não coloca no chão os passos que tem que dar para conseguir caminhar nessa direção. Muito bom. Acho que colocamos aí diversos desafios, né? Acho que Sarita e Rodrigo focaram um pouco mais na questão desses desafios, que a gente vê que as discussões hoje elas estão muito focadas, muito voltadas aí de estabelecimento de regras pelo norte global, que não tem a realidade que nós temos, né? Então, a gente está sempre ali discutindo em cima de países desenvolvidos que têm uma base muito forte em indústria e energia e não tem toda essa nossa realidade, falando um pouquinho do setor de florestas cultivadas, toda essa conexão da indústria com a floresta. Isso não é percebido no mundo da forma com que fazemos no Brasil. E temos um desafio muito grande. Inclusive, aqui, nesse momento, nessa semana, a gente está entrando numa semana decisiva de discussões das regras aí do artigo 6 do Acordo de Paris e outras regras também. E temos muito desafio nessa parte. Mas temos, dentro de casa, temos feito coisas interessantes. Por exemplo, o texto aprovado no Senado, senador, nós tivemos ali um reconhecimento, né, dessas empresas que têm uma conexão com a parte
agropecuária, agroflorestal, de permitir fazer o balanço, né, para aquela empresa que é regulada, ela poder contabilizar ali a sua remoção florestal, o que eu acho que é muito importante para esse setor, para essas empresas, para a gente não ficar mirando somente as regras que são colocadas de fora para dentro, né? Então, o Brasil ele tem suas particularidades e é importante colocarmos isso. Senador, você quer fazer uma palavra ou eu faço para a segunda pergunta e depois a gente encerra? Tá. Então, eu vou fazer aqui essa segunda rodada, voltando aí para a Sarita. Em cima, Sarita, dessas discussões, desses desafios, né? O Rodrigo colocou muito bem a questão da NDC. O mundo não atinge o Net Zero em 2050 sem falar de remoção de carbono. Mas hoje, novamente, pegando essa fala do Norte Global, pautando as regras, a remoção está indo muito para o lado da remoção tecnológica, CCS, COS. São questões aí que a gente ainda vai precisar de tempo e investimento para que essas tecnologias parem de pé e realmente tenham um efeito de escala importante para a descarbonização global, né? Então, nesse contexto todo, e no contexto de discussão que sempre tem em relação à remoção florestal, de não permanência do carbono, o risco daquele carbono voltar para a atmosfera, né? A gente tem discutido tudo isso, mas existem mecanismos para a gente tratar a questão da não permanência do carbono, que já é feito há vários anos no mercado. Tivemos experiências no mercado do Protocolo de Quioto, no MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, com mecanismos ali de proteção dessa questão da reversão do carbono. Agora, no mercado voluntário, temos mais mecanismos que devem ser adotados aqui na ONU, que a gente fala muito do buffer, né, que é uma forma de você tratar a questão da não permanência, e isso tem se tornado uma das pautas principais para não se permitir que a remoção florestal seja considerada de forma adequada nessa discussão, né? Mas nós entendemos, ainda mais no Brasil, que para atingirmos o Net Zero em 2050, para termos o cumprimento da nossa NDC, esse setor é muito relevante, né? Então, como que você acredita, Sarita, que podemos priorizar os esforços para permitir que o Brasil consiga descarbonizar gradualmente os setores, pensando numa Suzano, que tem indústria, tem floresta, né? Como que a consideração do potencial da remoção pode auxiliar, por exemplo, no contexto geral aí da indústria? Obrigada, Adriano. Alguns pontos relevantes, né? Quando a gente trata da mitigação, ou seja, a gente tem que reduzir a quantidade de gás de efeito estufa que a gente tem na atmosfera, a gente trata sobre essas duas óticas. A primeira dela é, sim, reduzir o consumo de combustíveis fósseis em todos os lugares, em todas as dinâmicas, em todas as influências. Temos que reduzir as emissões, isso não é pauta de qualquer tipo de discussão. Por outro lado, a árvore, ela é a tecnologia milenar estabelecida como a mais barata pela UNFCCC para tirar carbono da atmosfera, para tirar CO2 da atmosfera, por uma tecnologia que crianças sabem chamada fotossíntese. Por meio da tecnologia mais simples que a natureza tem, mais simples, mais complexa que ela tem, ela remove o CO2 da atmosfera. O que acontece como é a dinâmica dessa floresta? O que se está fazendo para ampliar essa remoção da floresta? E aí você precisa de tecnologia. Tecnologia para maximizar a produtividade dessa árvore, seja ela nativa, seja ela de plantio, seja ela exótica, seja ela nativa. Você precisa de proteção para que você não perca aquela floresta, e você precisa de transparência para garantir integridade. Então, a gente olha para essa agenda e para essa oportunidade para o lado da mitigação, redução, mas muito potencializando e maximizando a produtividade dessa floresta, mantendo ela em pé e fazendo a remoção. Nesse contexto, tem um outro aspecto que a gente gosta de trazer, é que a floresta e essa fotossíntese, ela não existe só para mitigar o efeito dos gases de efeito estufa. A floresta ela provê serviços ecossistêmicos. A floresta ela ajuda na regulação da temperatura, na disponibilidade de água, na proteção do solo e na vida que acontece ao redor dela.
Então, além dela ser a tecnologia mais barata, ela ajuda todos que vivem naquela região e ajuda na dinâmica do ecossistema. E ainda assim, a gente vê, principalmente países do norte, colocando à prova essa tecnologia. Falando que a não garantia de permanência não pode garantir a receita a respeito dessa tecnologia que é ajudada pelo ser humano. Né? Nós, seres humanos, nós estamos contribuindo para que aquela floresta continue gerando aquela remoção. E se trata muito, sim. A gente escuta muito, a gente insistentemente fala desse estudo da UNFCCC, que depois foi cascateado por diversas consultorias, sobre a melhor tecnologia mais barata que existe no mundo. Por outro lado, a gente acompanha também as outras tecnologias. Por exemplo, o biochar é uma tecnologia nova que vem sendo empregada dentro da floresta. Será que onde a gente vai estocar o carbono debaixo da terra não está debaixo das florestas? E como é que a floresta vai garantir que aquele carbono vai ficar estocado efetivamente lá debaixo? Então, a gente vai acompanhando essa agenda e garantindo para demonstrar que, por meio de processo, por meio de seriedade, por meio de muito investimento em proteção, a gente garante a permanência do carbono no solo. E garante por meio de verificação de terceira parte, garante por imagem de satélite e por sensores, dando a transparência total a respeito desse processo. Mas concordo com você, Adriano, que essa disputa ela está complexa e a gente precisa muito do Brasil com um protagonismo relevante, trazendo à tona de que, sim, o desmatamento ilegal existe no Brasil, mas existe muita empresa, muita instituição séria que está garantindo a conservação, a proteção e a permanência do carbono no solo. Muito bom, obrigado, Sarita. E, Natália, pegando um pouquinho também dessa fala da Sarita, nós temos um desafio de mostrar como que as atividades do agro têm contribuído com essa agenda. Nós temos aí um setor que tem conseguido fazer uma coisa que eu, particularmente, acho muito desafiadora para países em desenvolvimento, que é o que a gente chama do decoupling, que é você desvincular o crescimento do PIB daquele setor com o crescimento de emissões. Então, você tem ali uma redução da intensidade das emissões daquela atividade, é o que a gente vem percebendo nos últimos anos aí no setor. Então, como que você tem enxergado o papel desse setor num contexto não só de NDC, que a gente traz aqui na pergunta, mas nesse contexto global, com todas as regras europeias, IUDR, todo esse movimento que o mundo vem fazendo em relação à descarbonização no setor agro? Você sabe, Adriano, que todas essas movimentações elas são alinhadas às atividades do produtor rural hoje, né? Então, para que ele consiga chegar nesse nível, que suas práticas sejam de acordo com a regulamentação do mercado de carbono que está para vir aí, ele precisa adaptar as suas próprias práticas. Só que essas práticas, para elas serem adaptadas, ele precisa de um auxílio que acontece aí, ou que deve acontecer, de parcerias público-privadas, né? Se for pedido para que ele mude completamente as suas práticas agora, de repente, no acelero, vamos dizer assim, ele não vai conseguir, porque ele precisa ter um equilíbrio entre a sua produtividade financeira ali, né, e se encaixar dentro do mercado de carbono. Então, sem essa sinergia dos dois lados, fica um pouco difícil do produtor acompanhar, sabe? Então, eu penso que o Brasil, aí como protagonista agora nesse setor, não só do recente combustível do futuro, que acompanhei com o pessoal lá em Brasília, mas também, para o agro conseguir acompanhar, ele vai precisar desse impulso, né? Tanto do governo quanto de empresas parceiras também, que estão disponíveis aí no mercado, tem a tecnologia para isso, mas vai precisar. E, Rodrigo, a gente tem acompanhado muito de perto, como eu disse, né, toda a discussão no ambiente interno. Plano Clima nós acompanhamos durante todo esse ano, a própria revisão, né, a nova NDC, a gente tem buscado acompanhar dentro de um certo limite que nós temos, mas a gente busca trazer ali a visão do setor privado para esse contexto, para a adoção ali
dessas novas políticas, né? E você mencionou, saindo um pouco do ambiente interno, você mencionou um pouco da COP de biodiversidade. Agora estamos na COP de clima e daqui a pouco teremos a COP de desertificação. Então, é um ano importante para as convenções das Nações Unidas, estabelecidas lá na Rio 92, né, onde nós temos as 3 convenções acontecendo um ano antes da COP 30. Né? Você vê, como que você vê esse movimento de junção dessa discussão? Né? Falou-se muito lá em Cali de ter elementos ali conectando principalmente a COP de biodiversidade com a COP de clima, e com certeza esse assunto vai surgir em Riad, na COP de desertificação. Como que você tem visto esse cenário, pensando no âmbito aqui da ONU? Desculpa. Existe uma transversalidade entre as 3 convenções, né? Quando eu peguei a agenda lá da COP de combate à desertificação, tem 2 temas centrais da agenda desse ano, que é restauração de áreas degradadas e recuperação de áreas degradadas e restauração de vegetação nativa. Mas isso não é um tema da UNFCCC e não é um tema de biodiversidade? Sim, é. Por quê? Porque se você tiver área que não está degradada, que potencialmente pode sofrer um processo de desertificação, você está evitando a desertificação. Então, tem um ganha-ganha entre essas ações. Uma das decisões lá da COP16 foi a decisão de biodiversidade e mudanças climáticas, que reconhece o papel das Nature-Based Solutions, que tem a ver, creio eu, com um negócio chamado remoção de carbono, porque aqui a gente está querendo saber do carbono. Lá é mais uma questão da conexão com biodiversidade de forma mais direta. Então, são objetivos intrínsecos que são interdependentes, se eu puder chamar assim. O que me inquieta um pouco é que, de novo, né, se nós reconhecemos, enquanto setor privado no Brasil, o papel tanto das florestas nativas, quanto da restauração de nativa, quanto da restauração de nativa para a silvicultura, quanto do reflorestamento para as florestas plantadas, como ações super importantes, que tem um ganha-ganha aí da agenda de clima, biodiversidade, e também lá do combate à desertificação, muito embora esse seja um problema muito mais pontual, nós temos que trabalhar isso a nosso favor. E o governo deveria enxergar o setor privado, precisa enxergar um setor privado como um implementador de ações de clima e de biodiversidade, porque o governo sozinho não vai. O governo vai cuidar de combater desmatamento e fazer gestão de Sistema Nacional de Unidade de Conservação, dentre outras ações e estabelecimento de políticas que norteiem a atuação do setor privado, para que o setor privado possa, dentro dos seus negócios, contribuir com ações de clima, de biodiversidade e também de desertificação. Eu me incomoda muito com o chapéu de setor privado, que eu sempre tive, uma visão de que o setor privado é quem causa o problema. Que ano a gente vive? Eu acho que está na hora o setor privado é parte da solução intrinsecamente, porque senão não existe meta de NDC, não existe neutralidade lá na frente. E aí vou trazer um ponto, Adriano, para parar de falar aqui, passar para o senador, que me intriga muito na discussão de neutralidade, que são as visões de que neutralidade, as visões críticas ao mercado de carbono, e aí trago a remoção dentro como um tipo de moeda no mercado de carbono, que mercado de carbono é monetização da natureza e é offsetting e não deveria ser usado. Não existe, a meu ver, possibilidade de neutralidade de carbono sem ter, como uma das alternativas, uma opção, não é a opção, porque 100% aí eu concordo, a compra de offsets, que tem integridade, que não vou discutir aqui que qualquer coisa é um crédito de carbono, não é isso que eu estou dizendo. O meu ponto é, se não tivermos
crédito de carbono a um preço atrativo, razoável, que não é o $10, porque o $10 não vai viabilizar os projetos, mas também não precisa ser os 150 euros, né? Como uma opção de descarbonização que vai apoiar trilhar a neutralidade, eu, sinceramente, acho que a gente, não, enquanto país, não vai conseguir isso nunca, e empresas não vão conseguir isso, porque existe limite para o quanto uma empresa consegue reduzir de emissões. Tem empresas que estão na tecnologia maior que pode, e ela não consegue reduzir muito mais. Aí ela precisa do quê? De uma alternativa que chama-se um crédito que pode ser de remoção. Então, é por isso que eu entendo, senador, que a aprovação do mercado brasileiro é uma oportunidade enorme para o mercado servir como um instrumento, uma ferramenta que vai gerar, vai obrigar a redução de emissões, tudo bem, vai ter custos, tá? Mas ele traz o mercado como uma forma de incentivar projetos, incentivar a descarbonização, e não meramente criar uma taxa de carbono e vamos coletar dinheiro e está todo mundo descarbonizando. Porque aí eu acho que a gente estaria no caminho inversamente errado assim, do que deveria para trilhar descarbonização. Então, fecho, Adriano, dizendo que essa conexão de biodiversidade e clima e desertificação ela tem uma interdependência evidente. E, de novo, se o Brasil não conseguir reconhecer o papel de descarbonização e não incentivar que o setor de florestas, tanto plantadas quanto de a restauração e também a conservação, e, de novo, não pode ser só, isso me preocupa, senador, na discussão do SPCE, da visão que agora vamos vender REDD+ para todo mundo e é só REDD+ que o Brasil vai vender. Se o Brasil embarcar nessa, nós estamos perdidos, porque aí nós vamos pegar todos os potenciais setores, inclusive de restauração, para formar estoques de carbono, além da floresta plantada, além dos vários outros setores, biogás, biometano, potenciais projetos de agropecuária, e jogar fora. E aí nós fazemos o quê? Então, eu acho que essa interdependência é salutar e o setor privado tem que ser super reconhecido como o ator que traz soluções dentro dessa interdependência. Muito bom, Rodrigo. Eu acho que você colocou pontos muito importantes, e aí já passando para o senador, esse final de ano está agitado, né, senador? Eu acho que tanto no Executivo quanto no Legislativo, a pauta de carbono ela está chegando em momentos muito decisivos, né? O que nós estamos vivendo aqui, de uma provável aprovação de questões ligadas ao mercado de carbono, do artigo 6º do Acordo de Paris, estamos aí chegando a quase 10 anos de discussão disso, talvez saia aqui. A aprovação do projeto de lei pelo Senado, também foram anos de discussão, né? A própria revisão da NDC, que a gente tinha prazo agora até fevereiro de 2025 para apresentar. Então, são muitos elementos novos surgindo de regulamentação, né, que surgiram aí nas últimas semanas, mas queria ouvir um pouquinho do senhor como que tem sido a atuação no Senado, como que foi, como que você tem enxergado nessa discussão toda do mercado, mas também do papel das emoções, como que isso tem sido trabalhado lá. Bom, boa tarde a todos. Queria inicialmente saudar a presença dos meus colegas aqui palestrantes, a Sarita. Falei para ela que eu ia sair do painel até saber falar o nome dela, que é diferente igual o meu. Mas é um prazer poder estar aqui ao seu lado, da mesma forma revendo aqui a Natália, que atua nesse segmento do setor industrial, da agroindústria brasileira. Queria saudar a presença do Adriano, o Rodrigo. Para mim é um prazer poder participar de um debate tão qualificado e de especialistas desse setor. E, acima de tudo, num ambiente tão propício como esse, proporcionado pela nossa Confederação Nacional da Indústria, que eu quero agradecer ao nosso presidente, Antônio Alban, pelo convite, pela honra de estar aqui representando o nosso presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado e, de forma cumulativa, presidente do nosso Congresso, a quem eu quero aqui também transmitir o seu fraterno abraço. Mas, antes de entrar nesse tema, Adriano, eu queria dizer que eu fico muito à vontade de estar discutindo essa pauta, porque antes de entrar na vida pública, eu já sou produtor rural, fui criado em fazenda, minha formação, a minha atividade econômica
é agropecuária. E há praticamente 14 anos eu faço na minha propriedade no Tocantins, eu procuro fazer um modelo de agro sustentável. Todos aqui estão convidados a conhecer o Tocantins, naturalmente, e sendo possível, conhecer também a propriedade, porque lá nós já implementamos há 14 anos o sistema agro-silvopastoril, ou sistemas agroflorestais, onde a gente desenvolve lá o consórcio de silvio-agrícola, que é a agricultura com o plantio de eucalipto, que é a silvicultura, e também o sistema silvopastoril, que é o consórcio entre pecuária e também a atividade de plantio de eucalipto. Sou até cliente da Suzano. Então, a gente já vem nessa jornada há muito tempo, entendendo na prática, na pele, o que realmente nós precisamos, no médio e longo prazo, desenvolver no país, que é a atividade da agropecuária sustentável, e os sistemas agroflorestais são, sem dúvida nenhuma, um caminho que o produtor rural pode trabalhar no sentido de converter as suas áreas degradadas, né, fertilizando o solo para que ele possa ter mais produtividade, mais eficiência e que possa cumprir essa agenda verde que nos traz aqui nessa COP, mais uma vez, nessa grande oportunidade. Eu já estou participando da minha terceira COP, tive a oportunidade de estar em Glasgow, ainda no ano de 2021, depois de 2022 eu não pude estar no Egito, mas estive na de Dubai e agora novamente aqui nessa COP, que eu acho que surpreendeu a todos nós, né, por um lugar tão esplêndido como é o Azerbaijão. Poucas pessoas aqui também, como eu, conheciam um lugar tão encantador. Mas, acima de tudo, a oportunidade da gente poder estar reacendendo esse debate e essa agenda. Mas antes da gente chegar até aqui nesse ponto que nós estamos hoje, é importante a gente fazer uma reflexão e talvez um exercício de memória, porque não foi fácil a gente chegar até esse momento. Eu sempre digo isso, falei no painel do dia de ontem, que para ver o arco-íris tem que suportar a tempestade. E foi exatamente isso que nós vivemos ao longo de praticamente 12 anos. Nós enfrentamos uma barra, enfrentamos uma grande tempestade para conseguirmos chegarmos até aqui nessas discussões. E quando eu falo que essa agenda ela foi uma baita de uma tempestade, Adriano, porque eu me recordo do ano de 2012, quando aí, naquela época, 12 anos atrás, nós estávamos discutindo e aprovando ainda o Código Florestal, que foi um código aprovado, sancionado na época pelo presidente da República, o Código Florestal mais rigoroso do planeta, que, entre outros ativos, nós conseguimos consolidar a criação da instituição chamada Reserva Legal, aonde cada propriedade rural, dependendo do seu bioma, você tem a obrigatoriedade de estabelecer uma área para preservação permanente, não só das APPs, que são as margens de córrego e rio, mas também uma parte da sua propriedade. Excepcionalmente na Amazônia Legal, 80%, no meu estado, Tocantins, é 35%, e nos demais biomas, Mata Atlântica, a outra parte do Cerrado, Pampa, enfim, e Caatinga, 20%. Então, ali nós já estabelecemos no Brasil um diferencial do mundo. E é importante que a gente relembre disso, porque isso é um grande diferencial que só o Brasil tem. Pelo menos eu desconheço outro país que tenha tido a mesma iniciativa que o Brasil no planeta inteiro. Então, essa agenda começou ali. A criação do Código Florestal, a instituição da Reserva Legal como um ativo, né, que a gente protege a fauna, a flora, e ali estamos cumprindo também as nossas responsabilidades socioambientais. Quando passou 2 anos, o Brasil inovou mais uma vez. Nós criamos, naquela época, talvez vocês não se lembrem, do Cadastro Ambiental Rural. Foi criado em 2014. E eu tive o privilégio de ter sido o relator dessa matéria em 2019, quando o Cadastro Ambiental Rural se tornou um instrumento obrigatório, porque até então ele era optativo, ele não era exigido pelo poder público. E o interessante é que, ao longo desse ciclo de 5 anos, o Brasil passou a ser o primeiro país no mundo a monitorar quase 100% do seu território, através do Cadastro Ambiental Rural, através da tecnologia do uso de imagem de satélites, que nos permitia identificar a situação real de cada propriedade privada no Brasil. O que se tinha de cobertura vegetal,
o que se tinha de área de preservação permanente, o que tinha de área convertida, e ali nós tínhamos uma radiografia exata do que o Brasil oferecia em termos de ativo ambiental e também de ativo econômico. E isso foi, mais uma vez, um grande diferencial que o Brasil teve. Acho que os outros países certamente seguiram essa linha, essa metodologia, mas o Brasil foi o primeiro, foi o protagonista no planeta Terra. Então é importante que a gente lembre disso. Bom, passado esse ciclo de praticamente 8, 9 anos, até chegar ali no ano de 2021, na COP de Glasgow, que eu tive a oportunidade de estar presente, o Brasil assumiu um importante desafio. Naquela época, por muitos contestados e por muitos também questionados, que era o compromisso até 2030 de zerar o desmatamento ilegal no nosso território nacional. Nós estamos aí praticamente há 5 anos, né, para poder chegar nesse prazo que foi estabelecido e que foi novamente ratificado esse compromisso aqui, na nossa COP aqui do Azerbaijão, e ainda assumimos, além disso, além de ter ratificado essa responsabilidade e compromisso, de reduzir em 59% a 67% as emissões de gases do efeito estufa. Né? O Brasil, mais uma vez, tomando a iniciativa, tomando a decisão de poder definir uma agenda ambiental com critérios, com metas estabelecidas muito claras. E isso posiciona o Brasil, mais uma vez, nesse protagonismo dessa agenda ambiental. Então, é importante a gente fazer toda essa reflexão para nos trazer no momento que nós estamos aqui hoje, discutindo, evidentemente, uma agenda muito mais desafiadora. E, nesse contexto, eu queria dizer às senhoras e aos senhores que o Senado Federal está muito atento e sensível ao que o setor privado vem demandando. Prova disso, talvez não na velocidade desejada ou necessária, nós aprovamos, ainda no ano passado, o marco legal do hidrogênio verde, que define regras, define critérios para a implementação dessa nova matriz e a sua utilização. Isso, evidentemente, demandado pelo setor privado, pela sociedade organizada. Conseguimos também avançar com a lei que foi aprovada, foi sancionada, do combustível do futuro, definindo diretrizes para poder estabelecer a transição energética no Brasil e, claro, procurando incentivar e estimular o mercado para a descarbonização da nossa economia. Isso também foi uma decisão tomada pelo Legislativo em diálogo sempre permanente e constante com a sociedade organizada, com as instituições estabelecidas, e também entregamos essa nova agenda. A mais recente, que está prestes a ser consolidada, porque foi aprovada na Câmara e no Senado na semana passada, é o marco regulatório do crédito de carbono, que vai estabelecer também critérios para o mercado regulado e, naturalmente, isso vai ter ressonância no mercado voluntário. Essa matéria foi aprovada já no Senado semana passada, está no momento agora, volta para uma questão de tramitação para a Câmara, porque houve modificações de mérito, que a gente chama dentro do nosso regimento, e isso obriga que a matéria seja votada por uma última vez na Casa Revisora, que é a Câmara dos Deputados. E eu não tenho a menor dúvida que os meus colegas deputados, ontem mesmo nós estávamos reunidos aqui na COP, discutindo, entre outros temas, a urgência da aprovação desse projeto. Lá na Câmara, certamente, haverá alguns aperfeiçoamentos, mas essa matéria será também votada. O deputado Zé Silva até está aqui, eu queria agradecê-lo pela presença, e ele tem muito mais propriedade para dizer a respeito dessa temática, mas eu tenho convicção que nós conseguiremos aprovar esse projeto e, naturalmente, ele será sancionado pelo presidente da República, e acho, eu disse isso ontem e repito, que vai criar uma grande oportunidade para o nosso país, vai posicionar o Brasil novamente no protagonismo desse novo comércio, e, inclusive, para que nós possamos, no ano que vem, daqui a um ano, quando acontecer a nossa COP em Belém, nós possamos ter passado por um período de transição, porque isso requer
evidentemente, uma adaptação nesse novo mercado, até se implementar essa política, e eu acredito que até a COP do ano que vem nós vamos ter a maturidade, vamos ter a experiência e a bagagem necessária para que esse mercado possa estar se desenvolvendo na sua plenitude. Portanto, eu quero encerrar, Adriana, aqui a minha participação, dizendo que eu sempre tenho uma visão otimista do país. Eu acho que se a gente olhar para trás, como disse o nosso amigo aqui, não pode olhar para o retrovisor. O para-brisa é muito maior do que o retrovisor. Então, vamos olhar para frente. Mas, se nós olharmos para trás, eu acho que o Brasil fez, sim, o seu dever de casa. Eu acho que o Brasil tomou frente a muitas agendas ambientais e sendo, inclusive, o pioneiro nessas decisões tomadas, e não à toa nós estamos muito bem posicionados no mercado internacional. O Brasil tem praticamente a maior matriz elétrica e energética limpa do mundo. A nossa matriz elétrica já está batendo a casa de 87%, entre hidrelétrica, energia solar, eólica, biomassa, entre outras. E a média mundial dos países é 30%. Então, ou seja, nós estamos dando mais de 50 pontos na frente da média mundial. Quando é a matriz energética, aí inclui a eletricidade com a indústria, com o transporte, com toda a economia de um modo geral, nós estamos aí na casa de 46%. E a média mundial é 15%. Então, eu acho que o Brasil tem sim cumprido o seu papel. Nós podemos avançar? Podemos e devemos. Mas nós precisamos fazer essa autocrítica e essa reflexão do que já foi realizado nesses últimos 12 anos e olhando sempre para o para-brisa, olhando os próximos desafios e as oportunidades que o Brasil certamente terá nos próximos anos. Mas eu queria me colocar à disposição, Adriano, e para mim é uma alegria, quero agradecer mais uma vez a CNI por esse importante debate e por ter me convidado para estar aqui, que para mim é um grande privilégio. Muito obrigado, senador. Excelentes colocações. E estamos chegando aqui ao final do painel, olhando então para o para-brisa. Eu queria que cada um fizesse suas considerações finais, um minutinho para cada, principalmente tentando fazer essa conexão, Estamos aí, daqui a pouco já estaremos às vésperas da COP30 no Brasil e temos muita coisa boa para mostrar, senador? Então, queria ouvir de vocês, fazer um pouquinho dessa conexão. O que vocês acham que, dentro dessa nossa agenda aqui do painel, nós podemos levar para a COP30 e trazer aí uma realidade que é diferenciada, A gente tem que saber mostrar isso e colocar isso no próximo ano. Começo com a Sarita e vocês vão falando. Obrigada, Adriano. E eu vou pegar a carona bem rapidamente na fala do senador e tratando do PL. Nós acreditamos muito no PL, acompanhamos há mais de 10 anos a agenda do PL, porque a gente entende que o PL ele vai ampliar a competitividade da indústria brasileira. Ao passo que a gente tem um mercado de carbono, que a gente demonstra que ele está tendo um trade adequado, que as empresas estão reduzindo e fazendo esse mercado acontecer, a gente gera garantias para a Europa, a gente gera garantias para a Ásia, a gente gera garantias para os Estados Unidos de que o Brasil está fazendo o seu papel perante ao mercado internacional. Então, a gente acredita muito de que esse modelo ele é um modelo que vai ajudar na competitividade e no posicionamento do Brasil. E falando de COP30, grandes expectativas também de nós, do setor empresarial, de conseguir contribuir, de conseguir fazer de que essa COP seja, como o nosso governador muito traz, a melhor COP das COPs. Estaremos juntos nessa COP, demonstrando o papel e o que a indústria tem feito nessa agenda. Muito obrigada. A COP30 está trazendo uma expectativa muito grande. E durante aqui a COP29, e quando tivemos o anúncio na COP28 também, todas as pessoas que conversavam com a gente falavam, e aí, o que vai acontecer? Como vai ser a COP30? E essa é a expectativa realmente da COP das COPs e o que o Brasil tem para mostrar, e já tem mostrado durante essa trajetória, como o senador Irajá nos trouxe, é a força que o Brasil tem dentro dessa agenda. Eu participei ontem de um painel com o pessoal do governo da Somália. E eles me chamaram, já tinham me ouvido em um outro painel, eles me chamaram simplesmente para mostrar o nível de tecnologia que o Brasil tem no agro,
para que o setor, não só governamental do país, mas que empresas financiadoras, instituições financeiras pudessem entender que eles precisam desse tipo de incentivo no país para chegar nesse nível de tecnologia. E, para mim, foi incrível, porque consegui mostrar numa fala, numa simples fala, num outro painel, e eles entenderem que, poxa vida, eu como país eu quero chegar nesse nível também. Então fica fácil entender que o Brasil está no caminho certo. E a COP30 é o momento da gente mostrar mais ainda essa força, e o setor privado está aí com vontade de ajudar a mostrar isso. Então, como sou Linftech, e penso que Suzano tem essa mesma ideia, é ter uma participação maior para trazer essa força para os outros países e ter agendas mais fortes também para os próximos anos, né? Ter com selo de qualidade Brasil aí para os próximos anos. Obrigada, Adriano. Seguindo a linha que a Sarita e a Natália trouxeram, acho que o Brasil tem uma cesta de soluções e a COP do Brasil tem que mostrar isso. A COP do Brasil, de novo, não é só a COP das florestas, da conservação. Se a gente rotular isso, acho que a gente está jogando... Tem uma expressão lá que joga a bacia e a água. Não... joga o bebê com a água. O Adriano, que é pai novo, sabe bem o que é isso. Não joguei bebê fora, não. Faça favor, bebê não. Só a água. Não, mas por quê? Porque é uma cesta de soluções. É o plantio de vegetação nativa, a restauração, que tem crédito de carbono como um catalisador, é o sistema integrado que o senador falou, que faz de agro-silvopastoril, ou, às vezes, até integração lavoura, pecuária, floresta. É a tecnologia que vai permitir usar menos insumo, que vai permitir ter dado meteorológico para se adaptar e estar preparado para os problemas que estão acontecendo cada vez mais. É uma lei de mercado de carbono sendo estruturada e a fase de regulamentação. Acho que não vai dar para estar regulamentado até a COP do ano que vem, imagino eu. Acho que não. Para que as coisas possam ir norteando negócios e investimentos e participação dos atores que vão gerar desenvolvimento para o país. Clima, para mim, ação climática é uma agenda de transformação que gera negócio, gera empregos, gera demandas, gera business, gera negócio. É uma agenda econômica e é ambiental também, mas não é só ambiental. Não pode ser visto só como ambiental. Então, acho que a COP no Brasil tem essa oportunidade da gente mostrar para o mundo, na nossa visão, Adriano, no agro a gente fala, senador, de mostrar o agro tropical. Mostrar a nossa realidade. Nós temos soluções, sim. Não somos tomadores de soluções porque o Norte tem todas as soluções. Não tem. Não tem mesmo. E a gente está desenvolvendo isso. E cada vez mais, e não mostrar isso em casa é perder uma grande oportunidade. A gente faz restauração na agroícone com semeadura direta, muvuca de semente. Cara, assim, quantas famílias, pequenas, né, comunidades que coletam semente na natureza para prover uma variedade enorme de sementes para você misturar e fazer restauração. Aí eu posso ter a restauração com muda, eu posso ter... Isso não é desenvolvimento? Até uma silvicultura de nativa que pode fazer um prédio de madeira de silvicultura plantada. Isso é desenvolvimento de país, isso são soluções climáticas que têm a ver com mitigação, têm a ver com adaptação e geram desenvolvimento. Então, acho que a gente tem que mostrar isso de uma forma bastante contundente. Muito bom, Rodrigo. Pessoal, acho que já chegamos ao final do painel. Gostaria de agradecer Sarita, Natália, senador Irajá, Rodrigo, pelo alto nível do debate, né? E agradecer a CNI por nos receber aqui nessa tarde. Obrigado, uma boa tarde. Obrigado.